Você consegue imaginar como é que é viver na Coreia do Norte? Deixa eu te dar uma ideia. Você acorda cedo na pobre área rural que você chama de lar. É pleno inverno e faz 7 graus negativos lá fora. E sua única fonte de calor, um pequeno fogão a lenha, não é nem de longe suficiente para te manter aquecido. Você toma o café da manhã e percebe que tem comida para apenas uma refeição, que precisa durar pelos próximos 3 dias, quando as rações são distribuídas. Com sede, você recolhe gelo do rio local para derreter, porque não há infraestrutura para fornecer água corrente aqui. Você bebe da água suja e se lava nela, antes de passar o dia todo cuidando de uma fazenda local. São de 12 a 16 horas de trabalho extenuante, porque a indústria agrícola aqui não foi mecanizada, então tudo é feito à mão ou com animais, enquanto você caminha vários quilômetros para casa, porque não há transporte público aqui e você é muito pobre para ter uma bicicleta. Quanto mais um carro, você encontra um rato morto e uma valeta. Você leva para casa para comer porque está com muita fome. Enquanto você está cozinhando, a porta da frente é arrombada e um grupo de soldados invade. Eles reviram sua casa, se servem da pouca comida que você tem e vão embora. Você se sente com sorte. Como assim, com sorte? Sim, porque eles têm autoridade incontestada para te condenar a anos de trabalho árduo em um campo de trabalho forçado a qualquer momento, com ainda menos comida, mais trabalho, castigos dos guardas e coisas piores. Você considera fazer o que já fez antes: fazer uma sopa de grama e ervas daninhas, catar grãos no dejeto animal ou comer o dejeto em si para saciar sua fome. Mas você tá muito exausto. Então, com frio e fome, você tenta dormir em cima de um colchão de palha podre, sabendo que vai acordar e fazer tudo isso de novo, e de novo, e de novo, até o fim dos seus dias. Se esse fosse o seu país, você gostaria de sair, certo? Mas e se não fosse possível? Esta é a realidade nua e crua que uma impressionante parcela de 60% da população empobrecida da Coreia do Norte enfrenta atualmente, à medida que todo o país lida com graves problemas de insegurança alimentar decorrentes de uma grave má gestão econômica. Mas por que eles não podem sair? E se você estivesse no lugar deles, como faria? Bom, continua aqui comigo enquanto a gente analisa por que é tão difícil escapar da Coreia do Norte e quais são as únicas 9 rotas de fuga disponíveis. Então, como é que as coisas ficaram tão ruins? Bem, a República Popular Democrática da Coreia, mais conhecida como DPRK, ou Coreia do Norte, foi fundada por Kim Il-sung em 1948. Isso foi depois que a Segunda Guerra Mundial dividiu a Península Coreana e colocou os dois países um contra o outro, uma luta que continuou na era da Guerra Fria. A Coreia do Sul apoiou os Estados Unidos, mas a Coreia do Norte apoiou a malfadada União Soviética. Ao longo desse tempo, o Norte priorizou os gastos do governo em ativos militares, governando a população com mão de ferro. Eles bombardearam seus cidadãos com propaganda e ideologia, exigindo lealdade à dinastia Kim, proibindo a mídia independente e os isolando do resto do mundo. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, a economia da Coreia do Norte desmoronou e seus aliados se tornaram escassos. A produção e importação de alimentos caíram rapidamente, e quando uma série de inundações, secas e reformas agrícolas mal sucedidas os atingiu em 94, a fome se abateu sobre o reino eremita. O governo inicialmente afirmou que não havia fome, então voltaram atrás e admitiram que sim, mas que isso só tinha afetado cerca de 235 mil pessoas. Na verdade, acredita-se que 3 milhões e meio de norte-coreanos passaram fome nos 4 anos que se seguiram, mais de 10% da população. Mesmo assim, a Coreia do Norte não desistiu da sua guerra contra a Coreia do Sul, continuando a canalizar dinheiro para o seu exército, enquanto o país morria de fome. Mas até palavras como fome e inanição eram proibidas na discussão, porque isso implicava numa falha do governo. Aqueles que falavam eram silenciados pelas autoridades, normalmente sendo jogados em uma prisão política. Mas isso não melhorou a situação. Durante a epidemia de Covid-19, quando a Coreia do Norte fechou suas fronteiras completamente, incluindo o comércio, suas falhas governamentais e problemas de infraestrutura levaram a 10 milhões de norte-coreanos sofrendo de fome. Isso significou que espantosos 41% de toda a população do país estavam desnutridos entre 2019 e 2021. Ok, mas então por que as pessoas simplesmente não vão embora? Bem, para começar, o governo da Coreia do Norte tornou ilegal para os seus cidadãos sair do país sem permissão explícita do governo. Esse tipo de controle é projetado para impedir que seus cidadãos aprendam algo sobre o mundo exterior, permitindo que o governo continue a alimentá-los com propaganda de que a Coreia do Norte é o paraíso, que a dinastia
dinastia Qin é suprema e que a vida não pode ficar melhor do que isso. Portanto, tentar sair em um avião, trem, navio ou até mesmo de carro pela fronteira sem a documentação correta é, simplificando, impossível. Agora, qualquer pessoa que receba um visto especial de saída, como atletas competindo em um torneio internacional ou funcionários do governo, recebe passaportes que precisam devolver ao Ministério das Relações Exteriores quando retornam. Mas uma vez que estão fora, por que eles voltam? Bem, os norte-coreanos que tentam sair legalmente e são pegos podem enfrentar sérias consequências, incluindo trabalho forçado, punições corporais e prisão perpétua em campos de prisioneiros políticos. Mas não apenas eles. Depoimentos de desertores revelam que até 3 gerações da família de um infrator podem ser presas, punidas e até executadas ao lado deles por seus crimes, independentemente se forem bem-sucedidos ou não. Isso pode incluir pais, filhos e avós, todos pagando o preço por um membro da família que ousou escapar. Para muitos cidadãos, essa ameaça é incentivo suficiente para voltar para casa ou permanecer onde estão. Mas apesar disso, as pessoas conseguiram escapar. Os desertores contaram suas histórias à imprensa e a organizações humanitárias. Então sabemos que é possível. Mas como? Bem, dada a posição do país, existem apenas 9 maneiras que conhecemos até agora pelas quais os desertores conseguiram escapar. A primeira pode parecer a mais óbvia, que é cruzar a fronteira da Coreia do Norte para a Coreia do Sul. Embora os dois países ainda estejam tecnicamente em guerra, a Coreia do Sul está avançando em direção a planos de reunificação no futuro. Parte desse plano inclui uma lei especial que permite a proteção de desertores do Norte, fornecendo-lhes ajuda incondicional, aulas de idiomas e os recursos que precisam para se reinstalar. Só tem um problema de 193 quilômetros, a Zona Desmilitarizada, também conhecida como DMZ. Essa é a fronteira mais reforçada e perigosa do mundo, marcada por cercas elétricas, postos de observação, artilharia, tanques e cerca de 2 milhões de tropas ativas e armadas de cada lado a qualquer momento. Lembre-se que esses dois países ainda estão tecnicamente em guerra, e nenhum deles está disposto a arriscar uma invasão do outro até que um tratado de paz seja assinado. Por isso, essa zona de 4 quilômetros é patrulhada constantemente, e mesmo quando os guardas não estão olhando, qualquer pessoa corajosa o suficiente para fazer uma corrida maluca através dela ia precisar de uma quantidade incrível de sorte para evitar as 3 milhões de minas terrestres antipessoais e antitanque enterradas ao longo da área. Embora muito poucos tentem, alguns, como Oh Chong-song, conseguem. Em 2017, esse soldado, filho de um oficial militar de alta patente, cometeu um crime grave. Aterrorizado com a punição, ele tomou a decisão repentina de correr pela zona desmilitarizada em um carro. Ele foi perseguido e baleado mais de 40 vezes antes de sair do veículo, atravessar a fronteira e desmaiar atrás de um muro baixo no lado sul-coreano. Sob a escuridão, operativos sul-coreanos o retiraram em segurança e felizmente ele sobreviveu, apenas com mais buracos de bala no seu corpo do que uma pessoa comum precisa. Embora um soldado em um carro possa ser capaz de desertar dessa forma, um civil a pé não teria chance. Portanto, cruzar a fronteira geralmente é impossível, o que nos leva à opção número 2, passar sob a fronteira. Na década de 1970, foram descobertos 2 túneis minúsculos, um de 90 centímetros por 1,20 m e outro de 2 por 2 metros, que levavam da Coreia do Norte para a Coreia do Sul sob a zona desmilitarizada. Eles haviam sido equipados com armadilhas, aparentemente projetadas para permitir que soldados norte-coreanos passassem sem ser detectados. Mas em 1978, um desertor revelou que havia um terceiro túnel, que saía a apenas 43 quilômetros de Seul, a capital da Coreia do Sul. E em 1990, um quarto túnel também foi descoberto. O método de construção deles é quase idêntico, o que indica que eram túneis escavados profissionalmente originados do lado norte-coreano, com a intenção de usá-los para subversão, embora inicialmente tenham afirmado que faziam parte de uma mina de carvão. Acredita-se que existam até 20 túneis escavados sob a fronteira, embora ninguém saiba onde eles estão. Mas será que os desertores os utilizaram para atravessar? É possível, visto que os desertores sabem da existência deles. Esses túneis têm mais de 1,6 km de comprimento e atravessam o leito rochoso, ocasionalmente feito de granito, até 73 metros abaixo do solo. Uma equipe de trabalho coordenada levaria anos para escavar isso, o que parece difícil, mas não impossível. Os túneis conhecidos estão agora fortemente protegidos em ambos os lados, mas isso não quer dizer que túneis secretos ainda não tenham sido descobertos e estejam sendo mantidos em segredo
para não colocar em risco os desertores que planejam usá-los. Atualmente, nenhum desertor bem-sucedido afirmou ter sobrevivido ao passar por esses túneis, ainda. Então nossas opções envolvem cruzar por cima e por baixo da fronteira. Mas e quanto a contornar? Isso nos leva à opção número 3, o mar. Com uma costa leste e uma oeste, navegar sobre o Mar Amarelo ou o Mar do Japão até a Coreia do Sul deveria ser uma opção fácil, certo? Bem, não muito. Para começar, muitas seções da costa são reforçadas com cercas elétricas. E lembre-se, a maioria dos desertores é pobre. Eles não têm dinheiro para um barco a motor, o que significa que barcos a remo muitas vezes são tudo que há disponível. Mesmo assim, partindo do ponto mais ocidental da Coreia do Norte, ainda é uma jornada de 97 quilômetros sobre as ondas até a margem da Coreia do Sul. E mesmo se você de alguma forma tivesse dinheiro para comprar um barco e a capacidade de remar até lá, as patrulhas navais da Coreia do Norte conhecem bem essa rota e patrulham ativamente as águas em busca de fugitivos. Partir de algum lugar mais ao norte para evitar as patrulhas é outra opção, mas isso significaria remar cerca de 320 quilômetros em direção à segurança. E sem nenhum equipamento de navegação ou meteorológico, o mar pode ser um lugar muito perigoso e imprevisível. Vários barcos foram puxados de volta para a Coreia do Norte e para a China devido às fortes correntes. Peraí, para a China? Isso é uma coisa boa, né? Certamente vale como fuga. Não se você for norte-coreano. Embora o reino eremita não tenha muitos aliados, a China é um deles. E assim, a China não reconhece os desertores norte-coreanos como refugiados, mas como migrantes econômicos e legais. E dessa forma os devolverá à Coreia do Norte, apesar de saberem dos horrores que enfrentarão. Mas e quanto à costa leste? O Mar do Japão é um mar parcialmente fechado, assim como o Mar Amarelo, mas regularmente sofre tufões e tempestades que chegam do Oceano Pacífico. Isso o torna mais imprevisível e perigoso. Mas por outro lado, ser levado para longe do curso o enviará ao Japão, um país simpático à situação dos cidadãos da Coreia do Norte e que vai facilitar sua viagem para a Coreia do Sul. Mas chegar lá é uma luta, já que fica a 800 quilômetros do ponto de partida mais seguro. Essa é uma longa distância para sobreviver no mar, assumindo que o seu frágil barco de pesca permaneça à tona. Desse modo, apenas 3 desertores estão registrados como tendo conseguido atravessar o mar até o Japão com vida. Mas e nadar ao redor da fronteira? Bem, a temperatura média desses mares é de cerca de 13 graus. Então, assumindo que você não congele até a morte, que as patrulhas de fronteira não o peguem e que você seja realmente, mas realmente um ótimo nadador, até que é plausível. Balsas improvisadas também foram usadas com sucesso em alguns casos, feitas de tábuas, pneus velhos e até flutuadores de pesca, o que mostra o quão desesperadas as pessoas estão para escapar do regime. Ok, se você não é um ótimo nadador e não consegue pagar por um barco, o que fazer então? Bem, aqui temos a opção número 4, a fronteira norte. Ao contrário da zona desmilitarizada, essa fronteira de 1420 km com a China geralmente é menos defendida e patrulhada, tornando mais fácil cruzá-la. A fronteira é estabelecida ao longo de 2 rios, o Yalu e o Tumen. O Tumen é geralmente mais raso e de corrente mais lenta, tornando um ponto de travessia mais fácil, mas a maioria dos cidadãos não sabe nadar, então a menos que o rio esteja abaixo e seja possível andar, ele pode levar embora desertores não preparados. Além disso, desde 2003 a China tem instalado e desenvolvido cercas de arame ao longo do rio Tumen para bloquear as principais rotas de deserção. Áreas com margens mais baixas ao longo do rio Yalu também foram reforçadas, contando com cercas de concreto e arame farpado com altura que varia entre 2,40 e 4,5 metros. Mas desde 2011 percebeu-se que essas seções são meio que uma exceção à regra, onde o resto do rio não tem cercas e não é vigiado por ninguém. Portanto, desde que consigam atravessar a água, o que muitas vezes é feito no inverno, quando o frio congela os rios, sair do país é possível. Mas em 2020, durante o auge da pandemia, a Coreia do Norte estabeleceu zonas de segurança que se estendem aproximadamente 1,6 km para fora da fronteira norte, transformando-a efetivamente em uma segunda zona desmilitarizada. Os soldados receberam ordens para atirar incondicionalmente em qualquer um que fosse visto se aproximando pelo lado norte-coreano, como se essa rota já não fosse perigosa o suficiente. Mas e se você teve sorte e conseguiu atravessar? Bem, como já falamos, a China vai enviar de volta à Coreia do Norte qualquer desertor que descobrir. É por isso que a maioria dos desertores usam um intermediário, um contato chinês que arranja ilegalmente empregos e moradias para os desertores, mantendo-os escondidos do governo chinês. Mas isso custa entre 500 e
11 mil dólares aos desertores, considerando que o salário anual de um norte-coreano pode ser tão baixo quanto 650 dólares. Isso muitas vezes é a economia de uma vida de um desertor, o que significa que, quando chegam à China, eles não têm absolutamente nada, o que os coloca em grande risco de exploração. De forma perturbadora, o Centro de Dados para Direitos Humanos da Coreia do Norte e o Grupo de Trabalho para a Justiça de Transição indicam que até 80% das refugiadas norte-coreanas caem nas mãos de traficantes de pessoas, onde são vendidas para se tornarem esposas ou para uma indústria muito mais sombria. Os homens são vendidos como escravos, enfrentando uma vida de trabalho duro, exatamente aquilo do que eles estão fugindo. Confiar nesses intermediários é arriscado, mas muitas vezes é a única opção disponível. Mas a China geralmente não é o destino final. A maioria dos desertores ainda deseja viajar para a Coreia do Sul, então muitos seguirão para Pequim, onde podem encontrar a Embaixada da Coreia do Sul. Embaixadas estrangeiras, como essa, atuam como território soberano, o que significa que todos os desertores dentro dela estão protegidos pelas leis da Coreia do Sul. Se não conseguirem chegar a Pequim, podem tentar chegar aos consulados da Coreia do Sul em Shenyang, em Hong Kong ou em Xangai, como o Jong Yo-hee fez em 2016. Ele usou a quinta rota de fuga do país, ser parte da elite. Hee era um aluno exemplar de uma família de alto escalão, sob o regime norte-coreano, e portanto recebeu permissão do governo para participar de uma competição acadêmica em Hong Kong, mas ele escapou da equipe de vigilância que o escoltava e do resto de sua escola e buscou asilo no consulado. Ele teve que permanecer lá por mais de 2 meses, enquanto o governo de Pequim processava sua permissão para partir, até que ele foi extraditado para a Coreia do Sul. Mas se ele fazia parte da elite privilegiada, porque ele queria sair. Embora a Coreia do Norte ofereça um padrão de vida decente para quem trabalha nos escalões superiores do governo e do exército, ela ainda reprime as liberdades intelectuais, religiosas e políticas. Claro que você pode ter comida na mesa enquanto o resto do país morre de fome, mas ainda vive com medo constante de que dizer algo errado possa levá-lo a um campo de prisioneiros políticos. Muitos norte-coreanos ricos decidiram desertar nos últimos anos, usando seu privilégio para obter permissão para sair e seguir diretamente para a embaixada ou consulado mais próximo. Para eles, quase soa fácil, mas a polícia chinesa costuma observar de perto as embaixadas e consulados da Coreia do Sul e de outros países estrangeiros, prontos para prender quem suspeitam ser um desertor. Portanto, tentar escapar através da China é perigoso. Isso significa que a próxima melhor opção é viajar através da China até um país vizinho e buscar asilo em uma embaixada lá. O único problema é que a China é enorme, literalmente milhares de quilômetros em qualquer direção. Como atravessar tudo isso sem documentação oficial e sem dinheiro? Bom, isso nos leva à sexta rota de fuga, a ferrovia subterrânea. Não é uma ferrovia de fato, mas uma rede secreta de ativistas que ajudam os norte-coreanos a se locomover pela China. Eles fazem isso entrando em contato com eles por meio de intermediários e depois os escoltam ao longo de rotas secretas em direção ao sul. Eles os movem de casa segura para casa segura, organizam transporte e se comunicam com moradores e autoridades para evitar qualquer suspeita devido aos sotaques norte-coreanos dos desertores. Tudo isso sem esperar nenhum pagamento. Mas o seu trabalho não termina na fronteira. Vietnã, Laos e Myanmar, o triângulo de ouro do Sudeste Asiático, não são simpáticos à situação dos cidadãos da Coreia do Norte e também tem instruções para devolver os desertores ao país. Mas a Tailândia é mais simpática. Portanto, para evitar a detecção nos postos de controle ao longo das fronteiras de Laos e Myanmar, a ferrovia ajuda os desertores a atravessar as densas selvas do Triângulo de Ouro para chegar até a Tailândia. Aqui, os desertores se entregam à polícia tailandesa e a partir daí são deportados para a Coreia do Sul. No total, a jornada pode ter até 4.800 quilômetros, o que é insano quando você se lembra de que a fronteira que separa os dois países tem só 4 quilômetros de largura. Os heróis caridosos que trabalham para a ferrovia subterrânea arriscam suas vidas para que outros tenham uma chance de viver as suas. E tendo ajudado mais de 700 pessoas a chegar ao sul, isso significa que a organização se tornou um alvo importante para o líder atual da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e para a China. Em 2001, mal havia 1.000 chegadas de desertores em Seul. Em 2007, com a ajuda da ferrovia, esse número disparou para quase 2.500 pessoas. Isso fez com que a China reprimisse com força, fazendo muitos missionários desaparecerem. Em 2020, esse número mal chegou a 230. Portanto, embora usar a ferrovia seja possível, não é mais tão viável
amigável quanto costumava ser. Isso faz com que muitos desertores enfrentem a sétima opção, cruzar a Mongólia. Assim como a Tailândia, a Mongólia também é simpática aos desertores norte-coreanos e os deporta para a Coreia do Sul. Mas chegar lá é uma das rotas mais fisicamente exigentes que se pode imaginar, devido ao deserto Gobi. Essa vasta região deserta e fria se estende pelo norte da China e o sul da Mongólia, com dunas que têm em média 200 metros de altura e temperaturas extremas, que podem chegar a 20 graus negativos durante a noite. Sobreviver aqui não é fácil, especialmente considerando que os desertores pobres raramente têm equipamentos, comida ou roupas quentes essenciais para se manterem vivos nessas condições, e a jornada de uma fronteira a outra é de pelo menos 1.240 quilômetros. Ainda assim, 1.240 quilômetros são muito menos do que 4.800, mas o aumento no controle de fronteira da China fez com que cada vez menos desertores conseguissem atravessar com sucesso o Gobi, tornando a rota mais perigosa do que nunca. Agora, embora a Coreia do Sul ofereça um programa lucrativo de reassentamento, não é o único país que oferece refúgio, e essa é a oitava maneira de sair. Olhando para o oeste, as embaixadas estrangeiras na China oferecem território soberano, e a maioria das nações ocidentais, como as da Europa, o Reino Unido, os Estados Unidos e o Canadá, reconhece os norte-coreanos como refugiados. Nas respectivas embaixadas, eles podem solicitar asilo. Como alternativa, eles podem fazer a longa jornada pela China até esses países, alertar um agente de patrulha de fronteira e solicitar asilo. A única questão é que a Europa, e especialmente o Reino Unido, não tem um ótimo histórico de aprovação de pedidos de asilo. O Reino Unido, por exemplo, rejeitou 30 dos 40 pedidos de asilo feitos por desertores norte-coreanos em 2013. No mesmo ano, a Bélgica rejeitou 99 dos 126 pedidos que recebeu, enquanto os Países Baixos e a França rejeitaram todos os 128 e 129 que receberam. Essa alta taxa de rejeição se baseia no fato de que os desertores não têm um medo razoável de serem perseguidos na Coreia do Sul, onde esses governos sabem que têm direito de se estabelecer. Mas o Canadá é um pouco mais tolerante e compreensivo em relação à discriminação que os norte-coreanos enfrentam com frequência na Coreia do Sul, devido às barreiras de idioma e percepções negativas de seu país. Em 2016, estimou-se que cerca de 970 desertores vivem no Canadá, e embora os Estados Unidos tenham admitido legalmente cerca de 150 refugiados, acredita-se que cerca de 200 entraram no país ilegalmente viajando para a América do Sul e cruzando a fronteira mexicana. Mas e se você estiver em uma parte da Coreia do Norte que é fortemente controlada, não fizer parte da elite, não conseguir chegar à fronteira norte ou mesmo tentar atravessar a DMZ? Bom, nem tudo está perdido, porque há uma maneira inesperada e ainda mais perigosa de escapar: a terceirização de mão de obra. Não é segredo que a Coreia do Norte mantém os seus dissidentes em campos de prisão política, ou como às vezes são chamados, instalações de treinamento de trabalho. Acredita-se que existam cerca de 20 locais ativos no país, com até 250 mil pessoas, funcionários considerados com desempenho ruim em seus trabalhos, pessoas que criticaram o regime e qualquer um suspeito de envolvimento em atividades anti-governo podem ser enviados para lá. E o que é pior, a regra das 3 gerações se aplica, com famílias inteiras enviadas para os mesmos campos, embora eles mesmos possam não ter cometido nenhum crime. As sentenças geralmente são por toda a vida, mas a realidade é que elas duram apenas alguns anos. A falta de comida, roupas e recursos fornecidos significa que 40% das pessoas lá morrem de desnutrição, doenças, congelamento e acidentes decorrentes do trabalho forçado que são obrigados a fazer aumentam ainda mais essa taxa de mortalidade. Maus tratos e punições corporais desumanas são comuns, com sobreviventes e desertores descrevendo cenas horrendas e tratamentos que ocorrem dia após dia. Mas isso não acontece só na Coreia do Norte. Inacreditavelmente, em pelo menos 15 países, incluindo Argélia, Etiópia, Malásia, Polônia e Rússia, mais de 50 mil trabalhadores norte-coreanos estão sendo usados para trabalho forçado. Isso ocorre principalmente nas indústrias de mineração, madeireira, construção e têxtil. Isso injeta cerca de 2,3 bilhões de dólares diretamente nos cofres da Coreia do Norte, ao mesmo tempo em que força os trabalhadores a trabalharem até 20 horas por dia e a pagar a eles apenas 150 dólares por mês, que muitas vezes são desviados de volta para o governo norte-coreano. Os trabalhadores também têm apenas 2 dias de folga por mês, recebem comida insuficiente e são vigiados por guardas de segurança norte-coreanos. Mas por mais horrível que pareça, muitos norte-coreanos veem isso
isso como uma oportunidade de ouro, não para sustentar sua família, mas para escapar. Se eles conseguirem escapar dos olhares atentos de seus guardas, não há minas terrestres, cercas de arame farpado e nem DMZ bloqueando seu caminho para a liberdade. Mas nem todo mundo consegue trabalhar aqui. Os candidatos são minuciosamente investigados e selecionados, com base em sua lealdade ao governo, em sua condição física, e eles devem ter uma família com crianças que podem ser retidas como garantia. Sim, a menos que você também encontre uma maneira de contrabandeá-los para fora do país, eles são basicamente reféns. Isso força muita gente a escolher entre família e liberdade, uma escolha bárbara, mas às vezes necessária. Em 1994, centenas de lenhadores norte-coreanos em um acampamento de mineração na Sibéria conseguiram com sucesso fugir dos campos em estilo gulag em que estavam sendo forçados a trabalhar. Na fuga em massa, 150 trabalhadores coordenaram a fuga em uma tentativa de chegar à Coreia do Sul. Inicialmente, a Coreia do Norte negou os relatos, chamando-os de rumores e invenções. Foi somente quando um dos desertores entrou em contato com jornalistas na cidade siberiana do Extremo Oriente de Vladivostok e confirmou que era verdade. Ele revelou que os trabalhadores tiveram seus passaportes retirados, que os russos não eram permitidos nos acampamentos e que a segurança norte-coreana batia e os deixava subnutridos. Ele mesmo tinha esposa e filhos na Coreia do Norte, mas recebeu notícias de que sua esposa, cujas rações haviam sido cortadas, havia recorrido ao mercado ilegal, um crime pelo qual foi descoberta e punida. Ela foi deportada para um estado montanhoso juntamente com seus 2 filhos. Ele não tinha esperanças de encontrá-la de novo, e não tendo mais nada a perder, decidiu escapar. Não sabemos se ele fez a jornada de 8.000 quilômetros até o posto diplomático sul-coreano mais próximo, em Moscou, e provavelmente nunca saberemos. Essa é a dura realidade de tentar escapar do regime. São os tipos de sacrifícios que acontecem do outro lado do arame farpado e da propaganda que o país eremita esconde. A escolha entre liberdade, família e sobrevivência é impossível de equilibrar, e na maioria das vezes, quem ousa sair acaba pagando com a vida. Então, conhecendo todas as opções, se você estivesse nessa situação, tentaria escapar da Coreia do Norte? E se sim, como? Me conta nos comentários aí embaixo e obrigado por assistir.